Bom dia, comunidade! Sejam bem-vindos a mais um Chá das Alines. Feliz sábado para você que está aqui conosco, 9 horas da manhã, horário de Nova York. Esse é o nosso horário do nosso devocional aqui todo sábado, aqui na comunidade das Alines. Eu sou a Aline Brummett e hoje a gente segue a série de vendas e crescimentos. Mas antes disso, eu quero chamar minha parceira, Aline Borges está aqui comigo. Aline, qual é o chazinho que você está tomando aí? Dá bom dia para gente. Oi, Aline, bom dia para você, bom sábado, bom dia para cada um de vocês que estão aqui com a gente. Eu quero agradecer, né, porque você está aqui e quero te convidar a mandar esse convite, a enviar esse vídeo para os seus amigos, para que a gente possa fazer aqui o nosso devocional juntos. Aline, eu estou tomando um chá de canela, você sabe que eu gosto daquele chá spice, né? Então, eu estou tomando um chazinho de canela aqui para trazer essa energia aqui que a gente precisa nesse sábado de manhã para estar trazendo esse conteúdo aqui. E você, Aline, qual chá que você está tomando aí? Eu estou no meu chazinho de frutas, de manga. Ainda estou no ritmo de verão ainda, chá de verão, Aline. É engraçado, né? Como que a nossa personalidade, se alguém for ler um chá pela personalidade, dá certinho, né? Porque eu sempre com pimenta e você tá mais lá na frutinha. Exatamente. A dupla perfeita aqui, o senhor sabe, né? Eu sabia que ele estava planejando quando ele, né, planejou essa comunidade aqui, esse espaço maravilhoso que o Senhor nos presenteou, né? Colocou no nosso coração para desenvolver. Line, esse tema que você vai trazer hoje eu achei incrível, amei o título, né? Como transformar o cliente em fã. E a gente vem falando, né, nessa última série, vem trabalhando esses 4 últimos episódios, né, em vendas. A gente falou de mentalidade, falou de como captar cliente, como a venda começa ali no script e agora como fidelizar esse cliente. Amei o tema. Isso aí, Aline. Nós vamos começar agora. Só que ali eu lembrei de uma coisa aqui, eu só não queria te cortar. Quem está presente aqui, escreva aí nos comentários qual é o chá que você está tomando. Você toma um chá com a gente? Fala, Aline, eu tomo um chá com vocês, né? Eu prefiro tomar um café. Escreve aqui nos comentários, porque a gente quer saber como é que você está participando desse devocional aqui com a gente, tá? Então é isso, Aline. Captar clientes não é barato, né? Captar clientes é caro. A gente agora está aí nessa campanha de marketing, de tráfego, e a gente nem está assim com toda a força ainda, né? Tá indo tranquilo, entendendo o mercado, e é caro, não é barato, né? E assim, manter o cliente é mais barato. Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre você reter o seu cliente, mas não apenas reter, transformar o seu cliente em fã. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Aline, falando que eu tinha lido a respeito dos estágios, né, do cliente. E o último estágio é quando o cliente ele é um evangelista da sua marca. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Como fazer com que o cliente seja um evangelista da sua marca. Tem muitos donos de empresa que eles estão naquela corrida dos ratos ali, né, Aline? Só repondo o cliente perdido, né? Então coloca para dentro, aí perde, aí tem que colocar mais para dentro, colocar mais para dentro. E assim a empresa não cresce. Hoje a gente quer falar sobre fidelizar esse cliente a ponto, fidelizar tanto, mais tanto, a ponto do seu cliente se tornar um advogado da sua marca. Olha que legal, um advogado, uma pessoa que propaga ali a sua marca, que te defende, que leva o seu nome onde essa pessoa vai. E tem jeito de fazer isso. A gente vai estar falando sobre isso hoje, né, aqui nessa manhã. E aqui, Line, um ponto rapidinho, só antes da gente entrar no texto, que é tão importante. Se você, né, falar aqui para a nossa audiência, se você está aqui há muitos anos, você já viu a diferença no mercado. Antes, quando você começava a pegar cliente, você montava ali um schedule, né, como a gente chamava, muito rápido. E hoje já não está mais assim. Né? E outra coisa é essa questão de ser o promotor da sua empresa. É tão natural a gente recomendar quando a gente gosta de algo, né? Quando seja um produto que a gente compra, um serviço, um restaurante que a gente vai, a gente naturalmente indica. Então, eu amei esse tema porque é isso, né? A gente
entregar um serviço de excelência ao ponto do cliente naturalmente indicar a gente. Agora, imagina o poder quando a gente coloca, né, adiantando um pouquinho aqui, algo mais ativo, né, ali dentro do dia a dia da empresa. É verdade, Aline, e você está falando isso, eu estou lembrando todas as empresas que eu já fui uma propagadora daquela empresa, né? Então, assim, quando você faz parte de um ecossistema ali, você está num ambiente, você acredita naquilo, você está ali dentro de corpo e alma mesmo, você quer divulgar. Onde você vai, que você vê que alguém precisa daquilo, você fica falando, você, não, você precisa disso, vai te ajudar. Por quê? Você confia naquela marca, você confia naquela empresa. E isso é muito importante, porque se a gente quer, né, que o nosso cliente nos divulgue também, a gente precisa fazer com que ele confie na nossa empresa, na nossa entrega, a ponto de onde ele for, quando ele vê alguém com a dificuldade, ele vai, a primeira pessoa que vai vir na cabeça dele vai ser você, tá? Então, olha bem, a gente peguei um texto aqui, lá de Mateus 6, no versículo 30 e 31. Então, você que está aqui com a gente, não seja apenas um ouvinte, tá? Mas pega a sua Bíblia aí, nem que seja digital, como eu tô com a minha aqui, ou a sua Bíblia impressa. A minha Bíblia impressa está aqui, uma das minhas Bíblias, né? Fica aqui do lado. Então, assim, pega a sua Bíblia aí e leia esse texto com a gente. Se você não tem uma Bíblia ainda, não tem problema. A gente vai estar colocando o texto aqui embaixo, você vai conseguir acompanhar também aqui na tela. Aline, você pode ler para a gente esse texto? Claro, Aline, está em Mateus 6, 30 e 31. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Uau! Uau, né, Aline? Isso aí, ó. Esse aqui é um versículo que é muito mencionado, porque é um versículo que a gente chama de a regra do ouro, né? A regra de ouro, né? Esse versículo é chamado de a regra de ouro. Por quê? Porque é um versículo, assim, é um versículo chave, né? Aquilo que você quer que façam para você, faça para outras pessoas. Então, se imagine, né, tendo uma empresa trabalhando na sua casa. Como você quer que essa empresa te sirva? Como você quer que eles te tratem? Da mesma forma, você vai tratar as outras pessoas. Então, é uma atitude, aqui Jesus está ensinando a gente ter uma atitude ativa de bondade, né? Então, a gente vai ser ativo para poder ser bom para com as outras pessoas, porque é essa forma que eu quero ser tratada. Então, eu também vou tratar os outros dessa forma. E como que a gente aplica isso aqui para a empresa, né? A gente não esperar o cliente reclamar, né? Para a gente poder agir, mas a gente vai surpreender ele sem que ele esteja esperando. Então, assim, antes dele esperar, a gente já vai estar lá surpreendendo, vai estar fazendo. Se você prometeu algo, você vai cumprir. Então, você está ali, né? Da mesma forma que se alguém te deu uma palavra que ia fazer algo para você e você quer que a pessoa faça, da mesma forma, se você deu a palavra para o seu cliente que você ia resolver, você ia fazer, ia ficar, vai ficar desse jeito, porque na hora de vender, né, Aline? É fácil florear, né, para poder, para fechar aquela venda, né? Não, a gente faz isso, a minha equipe é aquilo, eu vou fazer. Fala que vai entregar o mundo e aí depois entrega uma roça, né? Fala que vai entregar o mundo inteiro, o globo terrestre, e entrega uma rocinha. E não é assim, né? Então a gente tem que alinhar bem, saber o que que você vai entregar, porque o cliente vai estar esperando aquela entrega ali, né? O que você prometeu, ele vai estar esperando. E aí depois você chegar lá e não entregar, ele vai ficar decepcionado e aí ele não vai ser um fã seu, com certeza, né, Aline? Exato. Eu vi que você colocou aqui no nosso roteiro de hoje, e a gente, nem eu nem você mencionamos. E isso é muito importante, né? A analogia do relacionamento. Você lembra que você colocou? Não acaba quando a outra pessoa diz sim. Aí que começa, Isso né? aí. Então, quando o cliente consegue vender, não acabou aí, né? Então, como você falou, não adianta florear o cliente falar sim e marcar a primeira limpeza e aí terminou? Não, né? Apenas começou, né? Isso aí, Aline, porque, né, recebeu um sim, não acabou ali, né? Não vai parar de fazer o que você estava, tudo que você fez para conquistar, né? Porque tem pessoas que é assim, quando tá no período que tá conquistando para poder conseguir o sim da outra pessoa, faz de tudo, né? Aí depois É. esquece, já não tá nem aí mais. Casa, Antes tá relaxa. arrumadinho, daqui a pouco tá um milambo, antes tá fazendo de tudo, depois não quer fazer mais nada. Adorei a analogia. É bem isso mesmo, é bem isso. Tem que ter muito cuidado.
Isso aí. Então, olha, Aline, no mercado, os clientes que estão encantados, eles se tornam promotores da marca, né? Quer dizer, eles indicam o que é um promotor? É quando indica sem estar pedindo, né? Tudo isso aqui começa quando você faz quando você faz para o cliente o que você gostaria que o cliente fizesse para você. Então, eu vou dar aqui alguns pontos que são importantes a gente pensar, né? Então, o primeiro ponto aqui diz o seguinte, que nós devemos antecipar ao que o cliente deseja sentir, experimentar e agir antes dele pedir. E é interessante aqui, a linha que eu coloquei, é que o resultado que eu quero entregar para o cliente nem sempre é o resultado que ele está esperando. Então, é muito importante a gente alinhar essas expectativas com o cliente para poder ver qual é o resultado que ele está querendo. Porque às vezes a gente quer entregar uma coisa, igual você já falou isso várias vezes, né? A gente, às vezes, o empresário quer entregar uma coisa e acha que se ele entregar aquilo ali, ele vai ter o sucesso, né? Mas não é isso que o cliente está esperando. Ele está esperando, talvez, um outro tipo de resultado que você, talvez, por não ter ouvido o que o cliente queria lá na venda, ou quando você estava conversando, fazendo walkthrough, você perdeu aquilo e está entregando algo totalmente diferente do que ele estava realmente querendo. Exato, é muito importante na hora ali, a gente falou disso lá, né, no walkthrough. Você tá atento, não na dor do cliente, né, e fazer o que ele, exatamente o que você falou, ele está esperando, né, alinhar essa expectativa, deixar isso claro, documentar é muito importante, porque não se trata de uma coisa rígida que você queira entregar, e sim de trazer o benefício que o cliente está esperando, né? É exatamente isso, Aline. E o outro ponto aqui, Aline, é que a base do encantamento é você tratar o cliente dessa forma cuidadosa e proativa, né? Para que ele naturalmente se torne um promotor da sua marca. Então, tem o que é o básico e tem o que você vai fazer também além, né? O que é o básico? O básico é você ter um ótimo atendimento, é você cumprir os horários, é você treinar bem a sua equipe. Isso aí não é você ir além. Isso aí é o básico que tem que ser feito, né? E a gente está falando de encantar, é você ir além disso, né? Criar formas, que a gente vai estar falando aqui depois, dando alguns exemplos, mas criar formas de ir além para poder encantar ali aquele cliente, né? O básico tem que ser feito, né, ali, o tempo todo. Exato, exatamente. A gente não pode achar que falar assim, ah, eu dei o meu melhor, fiz tudo, né, da melhor forma possível. Esse é o nosso trabalho, é fazer o nosso melhor e entregar. Exatamente isso, Aline. E também isso tudo muito alinhado com a equipe, né? Não pode cada equipe querer agradar o cliente de maneira diferente. A gente tem que falar, fazer como empresa, tem que ser muito alinhado, não é serviços extras aleatoriamente, né? É cumprir de forma excelente o que a gente acordou com o cliente e um mimo, uma atenção, algo personalizado que vai caber naquela família ali de maneira especial, né? Então é um alinhamento da empresa, não entre equipes querendo agradar o cliente aleatoriamente, né? É isso aí. E Aline, é justamente o próximo ponto que eu coloquei aqui, né? Que está ligado no outro, né? No primeiro ponto, que é você entregar mais do que o serviço contratado, né? Você colocar no lugar do cliente e você se perguntar, né? Se eu estivesse no lugar dele, o que que me faria sorrir, né? E o que que me faria querer contar para outras pessoas a respeito do trabalho aqui que essa empresa está fazendo para mim, do serviço que essa empresa está oferecendo para mim. E eu coloquei aqui, Aline, algumas estratégias práticas, né, para a gente poder estar colocando isso aqui agora na prática mesmo, né? A gente está poder fazer, como eu sempre falo, e você gosta, tipo assim, mão na massa aqui com o que a gente está falando aqui, que é fazer com que o seu cliente se torne o seu fã. Então, assim, qual a primeira estratégia que eu quero deixar aqui para vocês? Então, se você está anotando, pega seu papel aí, a sua caneta, para você anotar agora a forma de você aplicar isso que a gente está falando aqui, tá? Primeira coisa é encantamento no atendimento, né? O que que você pode fazer para encantar o seu cliente no atendimento, né? O que que você pode fazer para superar as expectativas dele? A gente já falou que tem que ser algo a mais do que o prometido. Aline, o que que eles podem fazer aí para poder encantar aí esse cliente? O que que você dá Ó, de a gente sabe que, né, atender bem, atender rápido, isso aí é o básico que a gente tem que fazer bem feito, né?
Então, seria personalizar, seria se importar com o dia do cliente, desejar ele uma semana, um feriado, seja o momento que você esteja falando com ele, ter intenção mesmo naquela mensagem. E ensinar isso, criar esse processo e para você delegar em um momento que você contratar alguém para atender o seu cliente, para lembra que quando a gente fala de padronização de limpeza, não é só a limpeza, o serviço, a gente tem que padronizar a empresa do primeira experiência do cliente até cada visita, né? A gente falou disso, a gente tem uma aula aqui, né, com a Nádia Castro, que ela falou disso de uma maneira com muita excelência, né, nessa questão da padronização. Então, você sim tem que criar, mas não é só você que tem que falar, que tem que tratar o cliente de maneira, né, especial e diferenciada. É a equipe também entender, a equipe aprender o nome dos clientes, né, chegar na casa do cliente, falar um oi, um bom dia, um sorriso, pronunciando o nome do cliente, que às vezes pela timidez, né, a equipe só fala um oi, né, entra rapidinho, já quer começar a trabalhar, não. Né, o cliente olhar no olho do cliente, dar um bom dia, dar um sorriso e, né, falar o nome do cliente. Isso diz muito, né? A gente tem clientes muito próximos que, tipo assim, eles falam de coisas íntimas, né, do que eles estão passando. Às vezes um momento difícil. Recentemente tive um cliente que perdeu uma netinha, a netinha, né, infelizmente não nasceu viva, e ela desabou no colo da Isabel, de uma das colaboradoras nossas. Então, é nesse nível, né? E aí a Isabel já me ligou, Aline, aconteceu isso com a Marjorie e tal. Aí eu peguei, já liguei para a Marjorie, ela falou, oh, gente, não, é indescritível o cuidado de vocês. E aí ela foi lá, colocou um review para as meninas, mencionando o nome das meninas, foto. Então, é uma coisa que flui, né, esse cuidado. Então, a gente não faz isso porque a gente quer o review, né? A gente ganha o review porque a gente faz isso. Então, é isso que eu entendi, né, desse tema que você trouxe em relação ao encantamento do cliente, né, Aline? Isso aí, ali eu estava vendo uma pesquisa que fala assim, olha, uma pesquisa sobre a experiência do cliente. 89%, olha, 89%, hein, dos entrevistados falaram que a experiência é o que mais impacta na decisão de compra e que estão dispostos a pagar até 23% mais caro por isso. Então, olha bem, quando as pessoas estão com dificuldade de precificar, né, achando que, se eu colocar um preço muito alto, eu não vou pegar. Mas se você oferece uma experiência para aquela pessoa, ela está disposta a pagar mais pela experiência. Então, as pessoas realmente elas gostam, 89% das pessoas entrevistadas, que é muito mais da metade, elas estão ali pela experiência, elas pagam até mais caro pela experiência. Então, foque em levar essa experiência para os seus clientes. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco que vai ajudar a fortalecer isso aqui. Eu não vou entrar para não entrar no outro ponto, mas foque nisso porque realmente as pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas gostam de sentir, né, que elas são Tá. cuidadas de verdade, né? Toca o coração das pessoas e elas pagam até mais para ter isso, ainda mais nesse mundo de hoje, né, Aline? Tem né, a Bíblia mesmo fala, né, que no final dos tempos, né, o amor de muitos vão se esfriar. Então, assim, quando alguém descobre que tem uma pessoa, que tem uma empresa que trata realmente com amor, eles estão pagando até mais para ter aquilo ali, né? Então, assim, é bem importante a gente pensar nisso. Um outro ponto, Aline, que a gente tem aqui para estratégia é a comunicação depois da venda. Igual a gente falou aqui no começo, né? A venda não acaba quando a pessoa fala sim, né? Tem esse pós-venda aqui, tem esse follow-up que tem que ser feito. Aline, qual é a dica que você dá para a gente poder fazer esse follow-up? Ó, primeiro a gente falou de vender, não sair da casa do cliente sem fechar a venda, né? Não vou nem entrar nesse ponto. Então, saiu da casa do cliente, passou uns minutinhos, você já tem que mandar uma mensagem agradecendo, né? A atenção do cliente, o tempo dele, que você ficou feliz em ele estar ali confiando, confiando na sua empresa, em você para cuidar da casa dele. E coloca de maneira pessoal mesmo. Eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar da sua casa. Isso é muito importante, né? Se faltou algum detalhe de você agendar, não fechou o dia certinho, não passe 2, 3 dias. Seja diligente, né? Na questão de você alinhar tudo isso. Né? Tem a questão do depósito, que é muito importante também. Se o cliente não entendeu, ó, dá uma, né?
lembra o cliente de forma educada, sutil, qual é o processo para confirmar ali o dia da limpeza. E no dia da limpeza, né, é sempre importante a gente avisar um pouco antes que a equipe está a caminho, né, dar um bom dia para o cliente. Hoje é a sua primeira limpeza, a gente está muito feliz em estar servindo você, o dia está programado, né, certinho, sem imprevistos até agora. Dá um oi para o cliente, porque ele fala assim, uau, né? E avisa quando a empresa tiver, a equipe tiver a caminho. E esteja atento ali, se dispõe, se você já não está mais na operação, né, fica ali à disposição do cliente se ele tiver alguma dúvida, realizou a limpeza, é fundamental pedir o feedback do cliente. Isso não impede que você cobre, né, mande um invoice. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, às vezes, Line, as pessoas têm até receio, tá ali com o cartão salvo dentro da empresa e fica com medo de cobrar o cartão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é você cuidar do cliente, outra coisa é os processos práticos de uma venda, né? Se você tem na sua empresa o cartão de crédito salvo, cobra, pede o feedback, volta se precisar. É muito importante a sua garantia estar exposta em cada conversa que você já teve com o cliente, nos seus documentos, nos seus termos de condição de serviço. Então, é muito importante que o cliente saiba que você vai voltar lá e fazer bem feito até ele estar 100%, né, satisfeito. A gente não fala de superar expectativas. Isso é um mimo que a gente vai fazer, algo que o cliente não está esperando, um presentinho de boas-vindas, mas a gente fala de satisfação garantida, não de superar expectativas, né? Porque não tem como a gente medir a expectativa do cliente, né? A gente alinha, clareia a comunicação o máximo possível. Então, esses pontos, Aline, tá atenta ali, né, agradecido, instruindo o cliente no decorrer ali antes da primeira limpeza, a dar atenção ali no dia, atenção para saber se ele ficou realmente satisfeito e pedir o review e já agendar a recorrência. Não pode deixar o review para depois. Né? Uma vez que fechou esse ciclo da primeira limpeza, peço o review para o cliente. E uma coisa que eu estou pensando enquanto você está falando tudo isso é criar o processo, né? Então, assim, criar processos de tudo. A gente também tem uma aula falando sobre isso. Eu vou colocar, a gente vai colocar aqui em cima, tá? O link dessa aula. A gente tem uma aula só falando sobre processos, que vai ajudar nisso aí. Porque se tiver um processo das mensagens, tem que ter processo para tudo. Então, criar um processo. Como vai ser enviada essas mensagens, né? Porque aí depois é só manter ali o processo rodando. Se já estiver pronto, fica mais fácil para depois manter esse processo rodando. Uma outra estratégia aqui que eu quero deixar para vocês é uma experiência compartilhável. O que que é isso? O que que é experiência compartilhável? É você criar momentos e ações, você que vai criar, não vai deixar acontecer de qualquer jeito, tá? Não deixa fluir em você sem você estar promovendo isso, é ativo. Então a gente vai criar momentos e ações em que o cliente queira postar e marcar a sua empresa. Então você vai fazer ele querer postar e marcar a sua empresa. Como que eles podem fazer isso, Aline? Antes de mais nada, é muito importante que no seu termos e condição de serviço, né, ali no agreement com o cliente, tem falando que você vai estar usando o seu celular para fazer vídeos e fotos, né, para referência, treinamento interno. Não precisa mencionar que você vai fazer conteúdo para o seu Instagram, não é isso. É ele saber que você, em determinado momento, você vai usar o seu celular dentro da casa dele. Até porque se você identifica algo que já está quase quebrando, que estava quebrado quando você chegou, ou algo que você não tem certeza, né, se pode tocar ou não, não está claro. Enfim, ele precisa saber que a gente vai usar o celular dentro e que não vai promover nenhuma imagem da casa dele sem autorização dele. Então, isso tem que estar no seu termos e condição de serviço. Na hora da limpeza, principalmente na primeira, é muito importante registrar tudo. Ali o ambiente da casa do cliente, qualquer dúvida, o antes, o depois. É importante que o ângulo seja igual, né? Se você for usar aquele material futuramente, né? Se você tira uma foto na diagonal pegando ali um fogão, no antes, o depois tem que ser ali no mesmo ângulo, na mesma posição, para ficar legal, para mostrar realmente que é o mesmo ambiente, a mesma lugar que você está fazendo antes e depois. E aí, você pode preparar um material e mostrar para o seu cliente, falar assim, olha, nossa equipe ficou tão orgulhosa do trabalho que a gente fez,
o nossa equipe de marketing fez esse material aqui, você autorizaria? Né? Então, coloca uma música contagiante, coloca, né, um elogio na casa do cliente e manda esse material para ele. Então, aí ele, tipo assim, a maioria das vezes, eu nunca tive uma experiência que o cliente fala assim, não, não manda. Né? Eu já tive outros clientes que de antemão já pediu para não fazer, diferente, mas quando ele vê aquele vídeo, aquele Reels, né, bem bolado, bem bonito, com a identidade da sua empresa, um elogio da casa dele, e ele impactado com aquele antes e depois, é muito difícil ele não querer que você poste ou obstruir, né, ou falar que não pode fazer, né? E, né, segue os seus clientes. A Trícia, a Janqueira, que cuida das nossas, inclusive cuida aqui da comunidade, né, Aline? Ela, quando abriu a conta, saiu seguindo os clientes todos. Então, na hora que você, né, os clientes seguem de volta, não são todos, porque nem todos estão ali ligados, né, em social media, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não faz o mínimo, né, nada acontece. Então, tem que dar esse extra, sim, fazer todos esses movimentos para colher esse tipo de ação, né? Então, a outra estratégia que a gente trouxe aqui é de programas de indicação, né? Então, trazer também um programa de indicação, não aquela, como a gente falou algumas aulas antes, né? Alguns dias antes, que não é é uma indicação passiva, né? Que você só é indicado quando o cliente quer indicar. Mas criar esse movimento de indicação, né, Aline? Como que eles podem fazer isso? Existem vários programas de indicações, Aline, e a gente tem que testar, a gente tem que estar aberto a testar e ver o que funciona na nossa empresa, o que funciona na nossa região. Então, tem programas e às vezes tem clientes que eles querem zero benefício. Eles falam assim: não, eu não quero limpeza de graça, eu não quero desconto, eu estou recomendando vocês porque realmente eu gosto do trabalho de vocês. Então, existem as situações que você pode dar de presente para o seu cliente uma limpeza. A né, de graça toda vez que ele recomendar, né? E deixa isso aberto, coloca, não fica com medo de falar assim, eu vou oferecer dinheiro para o meu cliente, eu vou oferecer uma limpeza de graça. Não, né? Coloca como um negócio mesmo, porque se ele se interessar, isso vai incentivá-lo. E se ele não quiser receber a limpeza de graça, dá um presente pessoal. Uma marca que você vê que ele gosta, vê que tem na casa dele, também não vai dar um presente aleatório sem nenhum significado que ele não vai usar, que ele vai dar de presente para outra pessoa. Então, tem como a gente agradar o cliente mesmo quando ele não recebe aquela bonificação que a gente está oferecendo. Né? Tem outros programas que você pode dar um desconto para quem ele indicar, então ele vai estar dando de presente para a indicação dele, para o amigo dele, uma limpeza com 50% de desconto. Enfim, tem várias maneiras. O teu cliente pode te recomendar no Nextdoor, no Facebook, que são plataformas, né, de grupos que as pessoas se relacionam entre si ali e sempre está recomendando serviços, né, produtos, tudo elas recomendam entre elas. Então, existem várias maneiras. E a gente vai trazer muitos programas no nosso workshop de vendas, né, Aline? A gente estava conversando aqui mais cedo. Já estamos marcando a reunião para segunda-feira para alinhar tudo que a gente vai estar entregando no nosso próximo workshop. Isso aí, gente. Não percam, fica ligadinhos aqui na comunidade das Alines, porque o workshop de vendas tá vindo por aí e olha, vai ter muita novidade. Os nossos workshops sempre são mão na massa. Você tem atividades para fazer ali, para você já começar a colocar para rodar aquilo que a gente está ensinando. E quando termina o workshop, você já tem um plano que você já começou a trabalhar nele, então fica bem mais fácil de você conseguir colocar aqui todo aquele conteúdo em prática, porque você já pratica no workshop. Então não percam, fiquem atentos aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar a divulgar, tá? E o último ponto, Aline, aqui é personalização, que a gente já falou aqui, incluído em outros pontos aqui, que é você tratar cada cliente no seu individualismo, né? Então, assim, a gente não tem vários clientes que todos gostam da mesma coisa, que todos são do mesmo jeito. Não é assim, cada pessoa tem a sua individualidade, né? E é importante entender isso para que a gente possa manter o nosso cliente e fazer com que o nosso cliente seja o nosso fã, né? A Aline já citou aqui vários exemplos, né, Aline, de como a gente pode personalizar, mas aqui tratar o cliente pelo nome, lembrar as preferências,
as datas importantes. Eu creio, Aline, que no MadePad já tem como fazer várias ações assim, não é? Sim, sim. Tem como você colocar ali no cliente uma notinha de tudo que é relevante ali para o time do atendimento, para o time da limpeza. E são coisas que às vezes a gente acha que não são importantes. Mas às vezes eu vejo pessoas trabalhando, servindo um cliente que às vezes não sabe nem o nome do marido, não sabe o nome da esposa, não sabe o nome dos filhos, não sabe o nome do pet. Então, às vezes, quando quer se referir ao quarto de alguma criança, aquele quarto da cama azul. Imagina, gente, é muito diferente de você falar assim, o quarto do Grant, o quarto do Cole. A pessoa já fica assim, uau, elas conhecem a minha família, ela sabe, né? Não está aqui mais na operação, mas ela sabe. Então, não tem como a gente aprender tudo de memória e ficar guardando. Chega um determinado momento que, às vezes, você pode nem conhecer o seu cliente pessoalmente, mas ele sente o cuidado em você, né, querer aprender. Então, se você faz um walkthrough, né, por vídeo ou por telefone, não deixa de perguntar esses detalhes. Isso são importantes. Tem um pet? Você tem um pet? Ótimo. Qual o nome dele? Né, o que é? Um gato? É um cachorro? Né? Qual cuidado? Tem alguma atenção especial a ele? Onde que ele vai estar? Então, a gente tem que ter esses cuidados com o cliente, nesses detalhes, né? Que ele vai ver que ele está sendo unicamente cuidado, né? Não é só sobre a limpeza da casa, é sobre o cuidado do cliente. Isso faz total diferença, Aline. Nossa, demais, Aline. Eu estava, muito tempo atrás, eu comecei a escutar uma pessoa que ele fala sobre vendas, mas ele fala sobre vendas de imóveis, né? E ele chama Brian Buffini. Você já ouviu falar dele? Chama Brian Buffini. E eu aprendi muito, eu escutava muito podcast dele, eu aprendi muitas coisas com ele. Ele veio da Irlanda com, sei lá, cento e poucos dólares no bolso, começou realmente do zero, de família pobre. Morava assim a família toda, avó, pai, mãe, irmãos, tudo na mesma casa, uma casa de poucos quartos, eles eram pintores, mas ele aprendeu muitas coisas com a empresa de pintura do pai dele. O pai dele implantou uma cultura ali que ele aprendeu e ele implementou essa mesma cultura aqui nos Estados Unidos quando ele veio para cá, quando ele estava vendendo casas. E ele começou a tratar os clientes da forma que o pai dele tratava, tudo que o pai dele ensinava. E aí ele começou a vender muita casa, todo mundo do escritório ficou assustado, e depois começou a dar cursos ali para o pessoal do escritório dele, treinamentos, na verdade, né? Ele dava treinamentos ali para ajudar nisso. E o que ele sempre falava, uma das coisas que ele fazia, que ele falava era isso, personalização. Então ele fala que ele tem ali os cartãozinhos de cada pessoa com data de aniversário e tudo, para poder chegar à pessoa e poder falar algo que já conversou na primeira conversa e ele conseguir lembrar. Porque, igual você falou, chega uma hora que não tem como a gente lembrar de tudo. Então a gente anota que quando você for voltar na conversa com a pessoa, daqui a um ano, você vai voltar a conversar com a pessoa, você vai lembrar pelo cartãozinho, né, daquilo que você conversou no ano passado. Você vai lembrar se é aniversário para você mandar ali um cartãozinho de aniversário, custa nada, né? Ter um cartão ali, até da empresa mesmo, parabenizando a pessoa pelo aniversário dela. E eu aprendi isso com ele. Então, assim, toda reunião que eu faço, eu sempre abro uma folha ali no meu computador, eu abro uma página ali e eu anoto tudo. Se a pessoa fala que ela é casada, que ela tem filho, qualquer informação que ela dá, eu anoto ali. Às vezes a pessoa comenta comigo algum assunto, que alguém está doente, alguém vai fazer cirurgia. E aí, quando eu volto, quando a pessoa me chama, eu volto à anotação e eu lembro, né? Porque não tem como lembrar, a gente conversa com tantas pessoas. Eu lembro e pergunto, e a sua filha, como é que foi a cirurgia dela? Então, isso aí Ah, cria uma grande, assim, cria uma conexão muito grande com a pessoa, porque ela se sente amada, que ela sente que você importa com aquilo que ela está passando. Então, assim, é muito importante a gente usar essas ferramentas, igual no MatePad tem, né? A gente tem um link aqui, tá, gente? Nós temos o link, nós vamos colocar aqui, ó, no comentário, aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar o link do MatePad, porque você vai ganhar praticamente 3 meses de graça para você começar a usar, tá? Então ali você pode, a gente tem aula sobre isso ali ensinando como que usa, então você pode usar e implementar tudo isso ali e muito mais ainda, né? Isso aqui é só um pedacinho ali de algo que você pode implementar usando o MatePad, né? Lene, o MatePad tem uma função bem interessante que muitos CRMs não têm. Ele já marca ali a data que você fez, que você registrou o cliente.
Quando a gente, né, não usa um CRM e vai colocar todos os clientes ali, vai ficar tudo com a mesma data. Né? E paciência. Aí tem que pagar o preço de ir lá no text message, na primeira mensagenzinha que você falou com aquela pessoa, para você pegar a data correta que você conseguiu, começou a servir aquela família. Né? Mas quando você começa a pegar clientes novos, aquela data já vai estar ali. E é uma data bem interessante para comemorar com o cliente. Né? Porque tem até o lugar de colocar o aniversário, mas às vezes a gente lidar com a esposa, às vezes lidar com o esposo, né? E tá pedindo, né, a data de aniversário. Quando é um serviço, né, mais direto, né, mais personalizado como o nosso, né, de mentoria, é uma coisa assim bem legal de fazer. Mas quando a gente está ali servindo a família, né, comemorar aquela data que a gente começou a servir a família, está comemorando tudo com todo mundo, né? Então, comemora ele, tem um ano que a gente está junto, tem 5 anos, wow, it's a decade, né? 10 years, né? E a gente fica com os clientes esses tempos, né? Eu tenho clientes de 14 anos, então outro dia eu estava vendo um post de uma cliente com o filho trabalhando em São Francisco como chefe, e a gente limpa a casa deles desde quando ele estava no middle school. Eu falei, meu Deus, o Jackson, não estou acreditando, né? A gente vê o tempo passar assim. Então, é importante a gente ter esse cuidado. E essa questão sua de anotar tudo não é só, né, aquela coisa, eu tenho que falar de vender algo genuíno seu, porque você se importa. E a gente tem que fazer isso, né? Buscar de ferramentas que vai nos auxiliar com o que a gente importa a respeito do nosso cliente. Então, não é só uma estratégia do cliente de manipular o cliente achar isso, aquilo, né? Antes que alguém passe isso pela cabeça, né? É um cuidado que a gente tem. Quando eu faço mentoria também, eu procuro, né, tá ali anotando, ali faz uma fichinha da mentorada, momentos que está passando, mando mensagens, né, entre uma sessão e outra, perguntando como é que tá aí, né, a determinada momento que eles estão passando, né, a gente ora juntas, então é um relacionamento, né, com intenção, e isso faz toda a diferença, e a gente fica focado às vezes só no corre ali de pegar mais cliente, e acaba que fica entrando e saindo, e não cria, né, um fã da sua empresa, como você colocou o tema aqui de hoje, né? Aline, você está falando aí, você sabe que a minha mente é criativa, né? Você está falando aí, eu estou criando um negócio aqui. Vamos fazer um brainstorming aqui ao vivo, aqui com todo mundo? Bora. Isso aí, de comemorar a data de aniversário, eu achei muito interessante. A minha mente já criou um negócio aqui. Vamos ver se dá certo, né? Você me fala se dá certo, tá? Pode ser sincera. Eu estava pensando que talvez pode criar as bodas, igual de casamento, bodas de papel, de algodão, eu não sei nem o nome de todas as bodas. E em cada Uhum. boda você cria uma premiação para aquela família. Então, assim, Nossa. quanto mais alto é a boda, maior é a premiação. Até chegar no tempo dela ganhar, né, uma limpeza mais profunda, um deep cleaning de novo, sei lá, mas eu não sei se pode ser um serviço ou até um presente. Mas aí você pode mostrar que cada cliente, né, e pode postar isso também nas redes sociais. Olha, esse cliente aqui é o nosso cliente, bodas de tal coisa, e aí a gente vai receber agora o prêmio, né, por estar tanto tempo com a gente e tal. Eu acho que vai ser legal, porque vai ser um game, né, que vai estar criando, vai dar até Ah, vontade da pessoa continuar para ela poder simplesmente estar completando aquilo ali, porque eu acho que a gente tem vários programas que usam de gamificação, né? O sim. Hotmart usa isso. Eu acho que isso vai criar um game assim no coração da pessoa que ela vai querer ficar ali para poder receber o prêmio, para poder chegar naquele status que uma outra pessoa já chegou. O que que você acha? Uau, amei a ideia, Aline, amei. Nunca tinha pensado nisso. E é interessante a gente presentear experiências, né? Porque o cliente vai ter aquela experiência, aquela memória e sempre vai estar ali com que foi você, a sua empresa que presenteou aquela experiência, né? Nossa, amei, né? Seja desde um jantar, como um passeio, né? Ou algo que você sabe que é importante ali para aquela família. Nossa, amei, amei. E tudo isso tem que ir lá para o financeiro, né, Aline? Então a gente tem que trazer isso para o workshop mesmo. Ó. É verdade, verdade. Mais um tema. Fazer essas coisas, mas isso vai ser bem legal, porque vai fazer com que a família, né, aquele cliente fique ali, ele vai querer chegar, ele vai ficar doido para chegar naquele próximo patamar ali, para poder, tipo, ó, agora eu sou bodas de não sei o que com a empresa, agora eu estou no nível tal com a empresa. E cada nível que ele for crescendo, ele vai ganhando uma bonificação diferente. Aí tem que criar
bonificações bem interessantes, assim, que vai fazer com que ele tenha vontade de continuar ali pela bonificação, né? Pelo patamar que ele está alcançando ali na sua empresa, né? De ser um cliente. Isso é muito, muito legal, Aline, a minha ideia. E a gente tem muito que aprender, tem muito que praticar. Tem empresas grandes que têm um gerente só para cuidar do relacionamento com o cliente. Então a gente tem que entender que isso é um dos papéis que a gente também tem que fazer quando a gente está fazendo tudo. Então a gente tem que trazer isso para a nossa rotina, esse cuidado, ver quando é que você vai estar olhando ali mensagens, ver o que você vai estar comemorando, né? Registra na sua rotina, coloca reminders, né? Para coisas para estar te lembrando do aniversário ali de cada, né? De cada família que você está servindo. O Datepad é genial para isso, que ele já. Não sei se ele tem um reminder, vou até procurar saber. Mas, né, já tem aquela data ali, programar tudo direitinho, olhar, né? Sempre tá ali qualquer ação, né, criativa, tudo. Se é tempo, como que você vai fazer isso? Se requer dinheiro para fazer, como que você vai fazer o budget da empresa para essas ações? Então, é muita intenção, planejamento, né? Você ter um fã, né, não é da hora para outra, né? Então, a gente precisa fazer isso. É muito mais importante, Aline, do que só ficar pegando cliente e saindo cliente. Amei esse tema aqui. A gente está fechando, né, a quarto episódio da vendas e crescimento. E qual que é a nossa próxima série que a gente vai estar investindo aí os próximos episódios, Lene? Aline, não sei. Eu não sei, você me pegou aqui como se diz, saia curta. A gente gosta de falar de marketing estratégico, né? A gente vai estar falando, vai estar incluindo essas ações, né? A gente vai estar trazendo mais estratégias de marketing que você vai implementar na empresa. E né, aguarde os nossos próximos episódios. Então, tá bom, gente. A chefe aqui falou que vai ser marketing, então vai ser marketing. Tô brincando. Vamos lá. Aline, só concluindo aqui, então, né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Então, para a gente atingir tudo isso, volta lá em cultura, né? Na empresa tem que criar essa cultura onde a cultura focada no cliente. E os seus colaboradores, eles têm que entender essa cultura focada no cliente, porque se ele entender isso, ele vai saber que toda interação dele com o cliente vai somar nisso aí, vai pesar, né? Para o bem ou para o mal, né? Vai pesar para manter o cliente ou para perder o cliente. Então, é importante incluir tudo isso, né? Na cultura da empresa ali, para que eles possam saber, né, a importância da interação deles ali com cada cliente. Gente, muito obrigada, tá? Por né, mais um sábado, ter vocês aqui com a gente. Hoje que a gente passou um pouquinho aqui do horário, mas é porque a gente aqui começa a falar, né, Aline? A gente começa a entregar tudo de uma vez. Mas assim, É. muito bom ter vocês aqui. A gente vai estar orando, né, pela empresa de vocês. E que vocês possam ter um final de semana maravilhoso e a próxima semana que possa ser uma semana produtiva. Use esse final de semana para você colocar tudo isso aqui em prática e comece da segunda-feira né, com todas essas instruções aqui prontos para poder agir, né, Aline? Exato, exato, Aline, é muito importante. E a questão da intenção é fundamental, né? Então, começa, né? Se não é algo que você não faz de jeito nenhum, né? Começa aos pouquinhos, começa na maneira que você conversa com o cliente no dia a dia. E aí as coisas vão fluindo. Isso aí, vamos orar? Vão orar, Aline. Pai, muito obrigada por mais um sábado, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pelas nossas vidas, pela vida de cada pessoa que está aqui com a gente. Eu quero orar pela vida de cada um, meu Pai, pela empresa de cada um, para que o Senhor possa estar tocando em cada coração, possa estar ajudando, possa estar dando força, para que cada um possa realmente colocar em prática, Pai, tudo que está sendo trazido aqui, esse momento que a gente está fazendo, e que essas empresas possam realmente crescer, Pai, que elas realmente possam não apenas crescer em tamanho, mas que possam crescer para atingir mais vidas e para abençoar mais vidas, porque esse é o nosso propósito. Nós te agradecemos por tudo, muito obrigada e ser conosco nesse final de semana. Aline, muito bom ter você aqui e vocês também, tá, gente? Tchauzinho. Tchau, Aline.